Quinto, né? E hoje eu quero falar com vocês aqui no 57 em 7, dentro desse aspecto prático. Como eu faço o 57 em 7, e hoje eu vou tocar um assunto que ontem nós tivemos na nossa reunião de trabalho com a família Tamaru. Vocês sabem, né? Vocês já estão vendo aí, inclusive eu já tem alguns seguidores novos aqui, sejam bem-vindas, né? Seguidoras da Manu Tamaru e do Danilo Tamaru, que são dois clientes nossos do segmento de negócios, é a Tamaru Gourmet e a Tamaru Ferramentas, uma indústria grande e uma empresa de negócios, e vocês que conhecem, que são seguidores da Manu Tamaru, ela é uma grande influencer na área de moda, é empresária, tem toda a área calçadista, e é uma pessoa de destaque jovem, né, tem a idade das minhas filhas. Então, é um casal que eu admiro muito, mas o legal é que a gente encontrou uma oportunidade, eles pensando em passar o carnaval na Riviera, que eles passaram, nas nossas propriedades lá, a gente pensou nesse projeto, que é aplicar o 57 em 7, a metodologia do 57 em 7, nas duas empresas deles, e talvez ainda tenha um terceiro caso que a gente vai aplicar durante o ano, mas o tema que nós começamos a trabalhar ontem foi o nosso primeiro dia realmente de começar a pôr a mão na massa. Então, o primeiro pilar que nós trabalhamos com a metodologia do 57 em 7 é o pilar cliente. E daí eu levei para eles um primeiro formulário que tem 20 perguntas. 20 perguntas que as respostas são fáceis de responder, né? São alternativa A, B, C, D. Né? Basicamente, em que o cliente diz o quão satisfeito ele está com o produto, com a empresa, e quão facilmente ele trocaria de fornecedor. E daí o que rolou foi muito interessante da nossa conversa. E esse é um ponto que eu quero discutir com você hoje. Então, você que está aqui já como seguidor da Manu Tamaru, se você seja bem-vindo, siga a gente aqui, tem live 2 vezes por semana, a gente vai estar sempre trazendo esses temas mão na massa, vai ter programa de imersão, vai ter lançamento de mentoria, vai ter política diferenciada para quem é seguidor tanto da Manu, quanto dos negócios dela, como do Danilo, o marido dela, que eles trabalham juntos, mas isso se estende a um público que vai além do público da Manu Tamaru. E deixa eu só pegar para vocês do que eu estou falando e por que eu estou falando tanto do Danilo e da Manu. Basicamente é o seguinte, nós estamos falando de um casal que tem em torno de 41, 43 anos de idade, né? Pai tem filhos, 2 filhos jovens, né? Idade dos meus netos, 7, 8 anos, tem empresas, são empresários, e então se você pegar essa faixa etária, isso corresponde a 70% do público aqui do 57 em 7. São donos do próprio negócio, normalmente mais homens, mas agora com entre parênteses aqui, entre aspas, né, com as meninas aqui, seguidoras da Manu, a gente vai equilibrar mais esse público, são muito bem-vindas, mas tem essa característica. Então, estou falando com donos do seu próprio negócio. Não interessa o tamanho do negócio, são donos do seu próprio negócio, pode ser um escritório de direito, pode ser uma consultoria, pode ser uma indústria, pode ser uma loja, né? Pode ser um dentista, um profissional liberal, pode ser um laboratório de análises clínicas, em suma, alguém que tem seu próprio negócio e quer aumentar seu lucro. E daí foi até engraçado, porque eu com a Manu conversando, né, eu falei, olha, querer aumentar o lucro em 57% não é ganância, né? E ela na hora falou, sim, é ganância, é querer ficar rico. Falei, legal, tá bom, que seja, né? Claro, é bem-estar, é viver melhor. Mas a ideia é que se a gente não é capaz de aumentar o lucro do nosso negócio, nós estamos ficando para trás. Você está perdendo para a concorrência. Se o seu negócio não é capaz de crescer, não é capaz de reagir, não é capaz de abrir mercado, não é capaz de atrair novos clientes, você está morrendo. Então o negócio vai estar fora. Então,
antes que o mal aconteça, o 57 em 7, ele funciona para blindar teu negócio. Primeiro, para ele não ir para trás. Segundo, para ele ir para frente. Tá? Mas o ponto que eu quero bater hoje, um ponto forte aqui, eu estou batendo assim, um ponto frontal para a gente trabalhar, é uma dificuldade que, para mim, agora ela foi revelada não só na prática, né, pegando dados com empresários e com CEOs importantes. Né, esse dado que eu vou dar para vocês é do CEO do Paulo Marçal. Ele falou 98% dos clientes, não meus clientes, dos clientes das empresas em geral, em 98% das empresas, quem está no comando da empresa acha que sabe que tem a informação do cliente e vai verificar, não tem. E ontem, quando conversando com o Danilo e a Manu, ele falou, pô, Carlos, mas é muito difícil a gente fazer esse questionário, nós vamos mandar para o cliente não responde, a gente tem que inventar uma premiação, ele acha 20 perguntas muita coisa. Gente, nós estamos entrando numa era nova, na era do marketing digital. Quem define melhor isso, eu gosto do meu neto. Meu neto, né, ele joga tênis, né, e tem treino todo dia, já é federado, está no top 10 aí dos jogadores do Brasil, tem 9 anos, mas ele já aprendeu que para jogar o tênis você tem que ter o tênis técnico, você tem que dominar, saber fazer o saque quicado, o saque com spin-off, isso, aquilo. E ele falou, você tem que ter o tênis mental, você tem que entrar na cabeça do adversário. Para mim, essa foi a aula mais sensacional que eu curti. Né? O menino de 9 anos de idade, ele já sabe do jogo mental. Então, o ponto que eu quero dizer aqui para você é isso. Quer ter sucesso no seu negócio? Você tem que entrar na cabeça do teu cliente, não é para convencê-lo. Você tem que entrar na cabeça do teu cliente para escanear a cabeça do teu cliente, escanear o pensamento do teu cliente e entender o que ele quer, como ele quer, quando ele quer, a que preço. Você precisa ser capaz de responder para o seu cliente antes de ele perguntar. A gente precisa ter aquela sensação, quando você mostrar alguma coisa, eu mostrei essa caneta aqui para o meu cliente, ele olha aqui e fala, nossa, cara, era isso que eu queria, nunca tinha visto algo igual assim. Puxa, mas era exatamente isso que eu queria. Como é que você adivinhou? É essa a sensação. É isso que a gente precisa buscar. Então, o ponto, daí você fala, Carlos, antes isso aí vai precisar de milagre, né? Vai precisar de milagre. Agora, milagre a gente precisa de Deus, confia em Deus, trabalha bastante, mas o ponto é, a gente precisa se especializar em ouvir o cliente, e o complicado é que o cliente não quer falar, não porque ele é preguiçoso, é que ele tem mal o que fazer, ele não sabe a importância daquilo, e você não consegue desenvolver, é difícil. Então, ponto assim, gente, eu não estou falando algo óbvio, eu estou falando algo que é difícil, e por isso que eu estou insistindo aqui com você. É difícil você obter a informação do cliente. Então, por isso que aqui no 57 eu desenvolvo aplicativo, eu desenvolvo maneiras para facilitar para o meu mentorado, para facilitar para o meu aluno, para facilitar para o meu cliente, ele abordar o cliente dele. Porque a hora que ele aborda o cliente dele de uma maneira menos pessoal, que ele consiga fazer brilhar os olhos do cliente dele. Então, a mensagem principal que você precisa levar para o seu cliente, mais do que levar, é inculcar na cabeça dele, é que o cliente te contando o que ele quer, contando o que ele deseja, contando os problemas que você está atendendo mal, você quer melhor atendê-lo. Não é que você quer melhor atendê-lo, você garante que você vai entregar para ele um produto melhor, com mais qualidade, com mais aderência, com melhor preço, com uma condição que caiba melhor
em tudo que ele tem. Então a ideia é de você vai se comprometer com o teu cliente da seguinte forma, você vai dizer o seguinte, que você vai colar nele cada vez mais para que ele possa entregar para o cliente dele um produto cada vez melhor. Ou que você vai colar nele para que ele possa se sentir melhor, mais satisfeito, mais completo com o que você entrega para ele. Então a gente precisa de um pulo do gato. Não é fácil, pessoal. Eu proporciono ferramentas, questionários, mudo, simplifico, etc. Mas a gente precisa, você, eu, o Danilo, a Manu, qualquer cliente meu, qualquer cliente, a gente precisa ser capaz de ir à frente, de ir mais perto, de colar no cliente sem ser invasivo e conseguir obter uma informação diferencial. Ele te dizer alguma coisa relevante. E essa coisa relevante você precisa ser capaz de responder rapidamente. Você dá uma resposta diferencial rápida que gere o quê? Confiança. Fala, pô, esse fornecedor é bom. Eu especifiquei, pedi, ele me atendeu. E ao fazer isso, eu trabalho num conceito que muitas vezes as pessoas se escandalizam, até falam, cara, você é maluco, Carlito. Eu digo o seguinte, que não tem esse negócio de fidelizar cliente, não. Somos nós, eu como fornecedor, que me fidelizo ao meu cliente. Não é meu cliente que se fideliza ao meu programa. Sou eu que me fidelizo ao cliente. Como assim, Carlito? Você ficou maluco? Sim, é isso. Eu tenho que saber os valores que o meu cliente tem, eu tenho que saber os desejos que o meu cliente tem, tenho que saber quais são as tendências, o que meu cliente está buscando, e eu ir me antecipando, eu ir oferecendo tudo que ele precisa antes da concorrência. Ao fazer isso, eu adquiro vantagem estratégica e meu cliente tem mais resultado. Então a fidelização é minha. E ao fazer isso, eu aumento a taxa de sucesso em manter aquele cliente satisfeito e na minha carteira. E ao tê-lo na minha carteira, isso cria oportunidades para todos nós. Agora pensa do outro lado. Você tem que trocar de fornecedor. Você está insatisfeito com um fornecedor e você tem que trocar. Pô, é ruim. É ruim, porque a gente perde tempo, a gente tem que adquirir confiança, a gente tem que procurar preço, a gente tem que acomodar, tem que sair de um fornecedor que não está bom, corre o risco de achar um outro fornecedor que também não é bom e testar de novo até achar puxa, achei um bom, achei um melhor, mas requereu investimento. Então, é essa política que você pode não, você deve, ao máximo, desenvolver com seus clientes. Que, se ele te contar onde você precisa melhorar, se ele te contar onde você está insatisfeito, é do teu interesse, é do teu maior interesse corrigir isso para satisfazer você melhor. Mas quando você faz isso, o que acontece? Você está garantindo amanhã. Ao mesmo tempo, você se mantém fiel àquele cliente, mas então a tua empresa sobrevive, a sua empresa cresce, e o teu cliente tem uma garantia de fornecimento, ele tem a garantia de um fornecedor ainda melhor. Então é um jogo ganha-ganha, todo mundo ganha. Se você fortalece a tua relação com os teus clientes, de tal forma que você serve eles cada vez melhor, o cliente ganha, você ganha, porque diminuem-se riscos, aumenta a estabilidade do sistema e aumenta as chances de crescimento, as chances de negócio. Então, você caminha para que estrategicamente o seu cliente seja seu melhor parceiro. Que o seu cliente, quando olhe você como fornecedor, ele fala, cara, não quero trocar de fornecedor, esse fornecedor me traz vantagem estratégica. Ele é melhor do que os outros porque ele me agrega um valor melhor no meu produto.
ele tem maior comprometimento comigo, ele não me deixa na mão. Se eu assumir um compromisso com um cliente meu, ele é parceiro na entrega do produto e assim por diante. Então você tem que sair do lugar comum e fazer com que você se torne um fornecedor estratégico para o seu cliente. Carlito, descomplica. Que papo é esse fornecedor estratégico? Que é ser um fornecedor estratégico? Não tem quem me substitua. Não tem alguém melhor do que eu. Eu sou melhor, eu sou comprometido em ser o melhor, eu sou comprometido em fazer o melhor, eu sou comprometido em ir lá e entregar o melhor para o meu cliente. Né? Ainda ontem, em reunião com o Danilo e com a Manu, ele falou, Carlos, mas 20 perguntas é muito. Tá bom, eu aqui peguei minha equipe, estamos estudando, será que a gente consegue simplificar esse formulário para facilitar a vida dos Tamaru, para eles entrevistarem os clientes dele e obterem mais informações? Tá? Então, a ideia é essa, oferecer vantagem estratégica para o teu cliente, de tal forma que você seja único, que você seja o melhor, que você traga sempre vantagem para o seu cliente. Então, a pergunta que eu coloco aqui para você, o desafio que eu coloco para você é esse. Você sabe os pontos chaves do seu cliente que ele valoriza você? Dois pontos chaves. Alguma coisa que ele valoriza muito. Você sabe alguma coisa que seu cliente valoriza muito? Você sabe um ponto que seu cliente já reclamou, ou reclama, ou já insinuou que você poderia fazer melhor? Então, meu desafio aí nessa live de hoje: testa a tua capacidade. Olha aí teu calendário, né? Teu cadastro de clientes. Pode ser, escolha aleatoriamente. Entre em contato com um cliente seu. E faz essas duas, e tenta obter resposta para essas duas perguntas. O que você tem de melhor? E o que você poderia fazer melhor? Da sua melhor maneira, mas o que você poderia fazer melhor do que você está fazendo? Qualquer um ponto, alguma coisa que você poderia fazer melhor. Anota. E se puder, comenta comigo. Tá? Comenta nas próximas lives, me manda um direct, me diga aí como é que foi essa experiência. A gente precisa, o ideal é que você aprenda e crie seu método para fazer isso. Pesquisar, que a pesquisa, você pode ter pesquisa de qualidade, ok, mas hoje, quando eu falo nessa abordagem, é pesquisa estratégica. E essa pesquisa estratégica, Carlito, você só fala estratégico. Estratégico é fazer diferença. É ficar melhor do que a concorrência. É fazer com que teu cliente te prefira. Isso é estratégico. Tá? Estratégico é vencer a guerra, entrar na batalha e vencer a guerra. Isso é estratégico. Então o ponto é, estrategicamente, 2 pontos que são importantes você. Numa primeira amostragem, só como exercício, pega um cliente seu aí, o que há de melhor, o que há de pior, o que você poderia fazer melhor para atender teu cliente. Faz sair da boca dele, ouve dele. O que seria melhor? O que eu poderia fazer melhor? Você não vai discutir com ele, você quer desenvolver o exercício do aprendizado. Criar o hábito de ouvi-lo. E daí você vai analisar, vai processar, vai ver e vai dar um feedback para ele. E, idealmente, em termos de oferecer uma resposta na linha do que ele te pediu. E o que você tem de melhor? Qual que é a melhor qualidade? Qual que é o ponto mais forte seu? Poxa, esse ponto, ouve dele, e tenta validar em mais clientes. Vê se isso aparece mais vezes. Se isso aparecer mais vezes,
esse pode ser um elemento que daqui a pouquinho nós vamos usar lá no marketing digital para você falar com o público que você está buscando. Tá? Digamos que um cliente diga que você é um cara ótimo, comprometido com prazo, você entrega antes do prometido. Se ouviu um, ouviu dois, ouviu três, opa, então eu posso começar a formar públicos nas redes sociais, comprometimento do prazo. Vai lá, forma um público, entra no Google e vai lá. Como dentro do teu setor, comprometimento de prazo. Cumprir prazo. Palavras-chave, cumprimento de prazo. E vai vendo, né, formando públicos que apareceram essa palavra como palavra de pesquisa, palavra tônica, palavra forte. E daí, com um público desse, a hora que você diz para ele, eu faço tal produto, eu dou consultoria e minha característica é eu entrego dentro do prazo. Opa, você já falou uma palavra que no ouvido dele soa, né? Sounds good. Opa, isso é música para mim. Isso torna mais fácil, mais alta a tua taxa de conversão. Você está falando a linguagem do teu potencial cliente. Então é isso. Meu desafio aqui para você hoje é checa para você ver. É difícil obter dados do cliente, mas não é impossível. Me conta o que você achou. Se foi difícil e o que você descobriu. Beijo no coração. Te vejo na segunda-feira.